Bom dia, gente. Quinta-feira. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres. A voz de manhã é terrível, né? Mas a gente está aqui juntas para mais uma investigação emocional. Eu estou incrivelmente feliz com vocês que estão me dando feedback lá no grupo, feedback aqui no direct. Ontem encontrei duas investigadoras que estão aqui com a gente. E foi incrível a gente poder trocar, né, abraços e poder se ver, porque eu sou a pessoa de presença, né? Então já muito bom dia para você que está aqui, nossa fiel escudeira, nossas fiéis escudeiras que estão aqui todas as manhãs. Falamos essa semana sobre, estamos falando, né, sobre aquelas feridas que acontecem na nossa infância, que nos faz usar personagens, tomar o lugar, né? Algumas atitudes, né? Psicologicamente, comportalmente dizendo, para nos proteger ou até não admitir que temos aquela ferida. Então, segunda-feira falamos sobre rejeição, que a pessoa que é rejeitada, ela se esconde, ela foge dos problemas. Na terça-feira, nós falamos sobre o abandono, a ferida do abandono, que faz com que a pessoa seja totalmente dependente emocional, a pessoa não consegue se virar nos 30, né, vamos dizer assim. Ontem, quarta-feira, nós falamos sobre a ferida da... Gente, a gente falou ontem sobre o que, Senhor? Foi... Não, a traição é hoje, Shirley. Ontem nós falamos de quê, gente? Me ajuda aí. Abandono, que eu nunca sei a ordem, que eu preciso fazer a ordem. Humilhação, obrigada. A humilhação, isso mesmo. Que aí a pessoa que tem a ferida da humilhação, ela toma uma postura, né? Ela pega aquela personagem dela para se proteger de masoquista. E hoje nós iremos falar sobre a ferida emocional traição. Eu sei que muitas pessoas acham que traição é só marido e mulher, né? E tal. Amizades, minha amiga me traiu. Não. Na verdade, a ferida da traição, ela pode começar muito cedo. A ferida da traição, ela vai desenvolver entre 2 e 4 anos. Aquela idade que você também, né, como ontem da humilhação, você já tem um certo entendimento do ambiente. E nessa parte, né, tô dando só um apanhado, tá? Para dar tempo de vocês entrarem. Nesse período de 2 a 4 anos, é aonde Freud, né, ele na psicanálise, ele explica que nós desenvolvemos o quê? O complexo de Édipo. Né? Depois vocês estudam aí, é uma história onde o menino se apaixona pela mãe. E no complexo de Édipo, ele diz o seguinte, que todos nós passamos por esse complexo de Édipo. Na verdade, o que acontece no complexo de Édipo? Estou falando tecnicamente, só para você um dia, se você ouvir alguém falar, você fala, eu sei o que é. É a fase onde a menina ela se apaixona pelo sexo oposto, que é o pai, e o menino se apaixona pelo sexo oposto, que é a mãe. Olha só. E quando eu falo de paixão, gente, tudo na gente é muito físico. Quando eu falo de paixão, eu falo de gostar muito, de achar que aquela pessoa ali é dela. Não é poucas vezes que você vê muitas meninas falando assim, quando eu crescer, eu vou casar com meu pai, né? Por quê? Porque é nessa fase que você desenvolve o apego, né? O interesse pelo sexo oposto. E é nessa fase, se ela não for bem administrada, que acontece o que eu chamo, né, da confusão de gênero. Então, por que você vê tantas pessoas hoje dizendo não ser quem são? Eu nasci mulher, mas não sou mulher. Eu nasci homem, mas não sou homem. Eu nasci pessoa, mas eu sou, sei lá, uma cadeira. Tudo isso aconteceu, foi a lacuna, foi a ferida que esteve aberta dentro da... legal, Drica. Foi a ferida que ficou aberta ali nessa idade. Porque ele não passou muito bem pelo complexo de Édipo, que é saudável passar. Então, se os pais não têm o entendimento, eles acabam o quê? Deixando a ferida aberta, essa criança cresce, adolescente cresce, essa mulher cresce, esse homem cresce. E aí ele não passou muito bem por essa transição de o meu pai, eu vou explicar aqui depois, né? Ou a minha mãe.
E aí, essa ferida, ela é aberta. E quando essa ferida da traição ela é aberta, nós desenvolvemos, nós tomamos atitudes de uma pessoa controladora. Então, a pessoa que tem a ferida aberta da humilhação, gente, tô com a humilhação na cabeça, da traição, ela vai desenvolver uma postura controladora. Por quê? Para se proteger. Se proteger de quê? De não ser novamente traído. Então, Shirley, quando começa a traição? Todo mundo tá aí, bom dia. Vou começar a dar, deixei só essa visão aí toda para dar bom dia para vocês. Gente, vocês são incríveis. Eu fico tão feliz de saber que vocês querem realmente sair do lugar, que as coisas estão acontecendo, que seus olhos estão sendo abertos. E ontem, eu vou entrar já na aula, ontem eu fiquei de deixar um versículo para vocês, eu quero ler aqui rapidinho, para você entender que a sua cura, ela começa quando você entende realmente quem você é e qual a postura que você deve tomar. Então, enquanto eu leio aqui, já vai lá, já chama aí 5, 6 amigas, tá bom? 5, 6 amigas que não estão na jornada, ou a que está na jornada, mas não acordou, tá perdida, tá? Eu tenho baixado essa live para deixar no YouTube, porque eu tenho muitas meninas aqui que elas não usam o Instagram, então eu tenho baixado do mesmo jeito que tá aqui, gente. Eu nem configuro, eu só baixo e jogo lá no Instagram. A ideia é o conteúdo, tá bom? Olha só, quero só que você se sinta fortalecida com isso. Isaías 54, foi um versículo que Deus falou muito comigo quando eu passei por muita destruição emocional, por muitas perdas, né, de identidade. E quando Deus me chamou para perto, e quando eu entendi que eu precisava sarar essas feridas. Olha que versículo lindo. Não tenha medo, eu quero falar isso para você, ó. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, porque você não será humilhada. Você esquecerá como foi o tempo da humilhação, quando você ainda era pequena. Não lembrará mais da desgraça da sua viuvez, pois eu, seu Criador, o seu Todo-Poderoso, sou o seu marido, o Santo de Israel, o Deus do mundo inteiro. Você estava aflita como uma mulher abandonada. Viu que eu falei de abandono? Pelo marido, mas o Senhor te chama de volta. E você pode falar assim, achei ele estranho, o negócio de marido, eu sei. Como eu falo com vocês, todo o nosso relacionamento, ele é o quê? Ele é pessoal. Tanto que se você ler Cantares, você vai achar que é uma coisa de sexo, lê lá, né? Por quê? Porque é o noivo falando para noiva. Então ele fala como ela é bonita, como ela é linda, como ele vai vir para buscar o relacionamento, né? Deus mostra um relacionamento de amor e de cuidado com ele que é o noivo e nós que somos a noiva. Então, dentro disso, por que ele fala assim? Você não será mais abandonada porque eu sou o seu marido. Porque se você for ver o papel do marido, qual é o papel do marido? Proteger, dar segurança, sabe? Te dar apoio. Então ele está dizendo o seguinte, você não ficará mais abandonada, tá? Porque quem não te deu apoio, deveria ser seu pai, ou as pessoas que deveriam cuidar de você, não te deu, mas eu me levanto para cuidar de você. Então eu só queria deixar esse versículo de ontem, porque eu tinha noção de que era 54, mas não sabia se era Daniel ou se era Isaías, então tá aí. Então se você já chamou suas amigas, já pegou caneta e papel, vamos falar sobre essa ferida chamada traição. Então eu gosto sempre de deixar para vocês, né, o significado, porque às vezes nós falamos coisas que nós não entendemos o que é, repetimos o que as pessoas dizem, mas o meu papel aqui é fazer você não ser essa pessoa Maria vai com as outras, mas você, quando passa por essa live, você vai ter sim informação, avanço e crescimento para você andar para frente e avançar. Então vamos lá. A traição, gente, eu tô anotando o negócio de ontem. Ela desenvolve, como eu falei, né, da idade de 2 anos a 4 anos, onde você passa ali pelo complexo de Édipo, que você começa a ver que você é um sexo, o teu pai é outro, né? É um pai, o menino vê que é mãe. E existe esse apego pelo sexo oposto. É coisa tão linda, é coisa tão de Deus, que o nosso apelo, ele sempre vai ser pelo sexo oposto, tá? Porém, se você passou, ou se seu filho não passou, né? Aí, a gente tá aí já como mães aqui desesperadas, né? Eu tenho mães que atendo com esse desespero de
Ah, meu filho diz que não é isso, minha filha diz que não é aquilo. Eu quero te falar que essa ferida foi aberta lá atrás. E aí vou dar alguns pontos pra você de vivência que eu tive com pessoas assim perto. E talvez você também tenha passado por isso. E talvez você tenha essa ferida aberta. Porque talvez o teu pai te abandonou, teu pai saiu de casa nessa idade. Você via muito o seu pai brigando com a sua mãe, né? Você presenciou muitas guerras familiares. Talvez o seu pai morreu. Quando o seu pai morreu, não falaram pra você que ele morreu, falaram que ele foi viajar. Então isso na criança, no menino, na menina, cria uma lacuna de quê? De traição. Ele me traiu, né? Ele não tá aqui mais, ele me trocou por outra pessoa. Então, quando você fala de traição, fala assim, ó, é a pessoa que é infiel. Então, você desenvolve um, um, uma uma máscara, né? Eu chamo de máscaras, mas eu gosto de falar mais personagem. Por quê? Porque você entende que a pessoa foi infiel a você. A pessoa te abandonou. A pessoa te abandonou traiçoeiramente, não é abandono normal. A pessoa foi embora, apenas não te falou nada e te trocou por outra pessoa, né? Então, dentro da traição, você tem um pensamento de eu fui deletada, eu fui trocada por alguém, eu fui trocada por outra coisa. Quantas crianças desenvolvem essa parte controladora? Porque a mãe, né, ou o pai, né, sempre está ali na infância, ele troca o trabalho, troca a igreja, troca o ministério. Olha só, gente. Pelo tempo que deveria estar passando com os filhos. Eu falo, gente, é um tempo que você não consegue voltar. Você vai depois colher, eu falo, você depois vai colher todo o fruto do que você semeou, sendo bom ou sendo ruim, tá? Então, eu até notei aqui pra vocês, mas eu falei, só que eu vou falar de novo. Segundo Freud, né, todos nós vivemos esse complexo, que é essa fase de 2 a 4 anos. Então, é um amor que nós desenvolvemos pelo sexo oposto. Eu amo meu pai de paixão, meu pai é meu príncipe. Eu amo minha mãe de paixão, minha mãe é minha rainha, né? Quando eu crescer eu vou casar com ela. Por quê? Porque você já foi criado com esse apego pelo sexo oposto, tá? E aí nessa fase, se não for bem atravessado, com os papéis dos pais bem identificados, essa criança, ela vai ter essa lacuna que eu falei com vocês, que quando você chegar numa certa idade, você vai descobrir quem é você. Você, na verdade, não consegue saber quem é você. Porque você tem uma ferida de traição. E nessa ferida de traição, você desenvolve esse personagem. Você se esconde atrás de uma máscara controladora para não ser mais traída, para não ser mais enganada. Então você pega o controle, na sua cabeça, né? Você pega o controle e você está por cima da carne seca. Então você não vai deixar mais que ninguém te dê ordens. Tá? Ninguém mais vai me trair. Não vou dar oportunidade para ninguém mais me trair. Eu vou estar por cima. Tá? Então, olha só, nessa fase, toda mãe ela deve mostrar isso eu vou falar aqui, vai dar um BOzinho, né? Mas, enfim. Toda mãe deve mostrar que o papel do pai é importante. Hoje você vê muitos adultos que foram criados sem pai, adultos foram criados sem mãe, adultos foram criados sem as duas partes, que tem essas lacunas. Eu fui criado sem pai. E eu fui descobrir que eu tinha essa lacuna de traição já grande, né? Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar na igreja também, então eu descobri que eu tinha essa lacuna de traição. Porque eu não passei pelo complexo de Édipo bem passado. Por quê? Porque além do meu pai ter ido embora, minha mãe sempre falou comigo, seu pai te trocou, ele tem outra família, você tem outros irmãos. Então na minha cabeça, ele quis criar as minhas irmãs, meus irmãos, mas ele não quis me criar. Por que ele não quis me criar? Então ele me traiu. Eu tinha isso. Então eu tomei um lugar de controle na minha cabeça, que na verdade você acaba não controlando nada. Porque se você é levado pelas suas emoções, você toma atitudes impensadas, aquela coisa toda, você acaba não tendo controle, você acha que tem controle. Então, essa live ficaria muito longa, né? Mas eu vou tentar dar uns pontos bem assim, punks pra vocês. Durante um tempo, eu tratei uma menina que ela se separou do marido, nessa fase mesmo da filha, a filha tinha 4 a 5 anos. E a menina, muito apaixonada pelo pai. Só que o pai, ele foi um péssimo marido pra mulher, porém, ele sempre foi um bom pai pra menina. Como a mãe
ela estava se sentindo traída, sentindo um monte de coisa, o que ela fez? Ela começou a mostrar pra filha que o pai dela não era tão bom. Só ela como mãe que era boa. E aí, eu lembro que eu falei com ela, eu falei, ó, assim, se você não souber trabalhar isso bem na sua filha, quando a sua filha pegar a adolescência, ela vai, ou ela vai, porque você tem 2 pontos, tá aí. Ou você vai tomar uma posição controladora de querer namorar um monte de homem e fazer dele o seu capacho, ou você vai tomar uma atitude controladora de eu sou do sexo que eu quiser, eu vou namorar quem eu quiser, porque eu estou no controle. Isso é muito forte. E aí ela falou muito mal desse marido dela pra menina, que era o pai da menina. E a menina sempre defendendo o pai, porque isso acontece, gente, não adianta. Você sempre vai defender o sexo oposto nessa fase, porque você entende que ele é teu príncipe, né? O menino vai defender a mãe porque ele entende que ela é princesa, sabe? E tem esse apego. Então o que aconteceu? Ela arrumou outro namorado também. Quando terminou o namoro, a menina gostava muito do namorado dela também. Ela falou, ah, não, ele não presta. Então ela começou a botar na cabeça da menina que homem não presta. E às vezes você, olha só, vou falar aqui para algumas pessoas. Às vezes você tem um problema de relacionamento e você pega o seu filho, a sua filha e joga essa criança dentro do problema que você tem. Quem escolheu o cara para casar, para fazer sexo, foi você. Essa criança nasceu, ela não tem culpa de ter nascido nesse ambiente. Porém, se você for uma mãe sábia e entender que você precisa sarar algumas feridas em você, você não vai jogar essa ferida para cima do seu filho e da sua filha. O que aconteceu? Quando essa menina chegou na adolescência, ela disse que não gostava de homem. Ela hoje está tendo um relacionamento com uma menina. Porque na verdade ela ama a menina? Não. Porque na cabeça dela, ela foi traída pelo pai, certo? Porque era o amor da vida dela, então ela entende, eu vou agora me relacionar com a pessoa do mesmo sexo que eu. Não é forte? Fortíssimo. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui a Adri falando. A Patrícia. Meu Deus, olha antes... Quantos jovens hoje... Isso, abandonado pelo pai... Exatamente. É isso. Eu tô trazendo pra vocês a explicação do tempo que nós estamos vivendo. Eu fico até arrepiada. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de crise de identidade. Porque na fase do complexo de Édipo, que é aquela fase onde nós precisamos ter os papéis bem definidos, as crianças não tiveram, ou as crianças não estão tendo a sua mãe sendo sua mãe, seu pai sendo seu pai. E como tem essas guerras, eles jogam os filhos dentro dessas guerras e os filhos crescem com guerra de identidade. Então hoje eles falam que são qualquer coisa, né? Tem uns que não dizem nem que mais são humanos, né? Que eles podem ter uma relação sexual com uma cadeira, uma parede. Tudo que dá prazer eles querem. Por quê? Porque tudo está ligado lá na fase do complexo de Édipo, né? Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Eu nem comecei a live, hein? A gente vai... Eu preciso falar isso com vocês que o negócio tá muito forte. Então olha só. Pais com problemas pessoais passam isto para o filho. Tá? Pega aí. Então eu falei com vocês, né? Eu fui criada dentro de um ambiente de muita briga. Eu fui criada dentro de um ambiente de meu pai não presta, homem nenhum presta. Imagina como eu era, gente. Quando eu entendi que eu precisava largar essa ferida, limpar essa ferida de traição e parar de ser controladora. E eu vou falar com vocês aqui. O que faz a ferida da traição? Onde a ferida da traição te leva? Então pegando, a gente aperta o coração, manda pros outros, porque o Instagram precisa entender que isso aqui tá sendo forte demais. Então vamos lá. Quanto mais desvalorizado o pai, mais difícil é para o adulto se resolver. Quanto mais desvalorizado o pai, eu tô falando de psicanálise. E aí eu vou levar vocês pro espiritual e vou levar vocês pro emocional. Então olha só, hoje a sociedade diz o quê? Ah, a mulher pode ter um filho sozinha, não precisa de pai. Ah, não, eu sou super independente, não preciso de um homem. Claro que você precisa de um homem, porque você não faria o seu filho sozinho. Nem que seja um esperma do vidro lá, você ia precisar de um esperma, né? Então, às vezes, essa linha de feminista, né, somos e tal, tá acabando com a nossa sociedade, tá acabando com a nossa identidade, tá acabando com o que Deus sonhou pra gente. Mas nós, como mulheres aqui, ó, essas mulheres fortes que têm acordado cedo,
Somos daquelas que não retrocedem. Somos daquelas que avançam. E nós, mesmo que você tenha sido ferida, e hoje você tem uma postura controladora, você teve um buraco de pai, um buraco de mãe, Deus pode, sabe, preencher esse buraco. Deus pode te ajudar a agir, né, corretamente e não mais ficar escondida atrás de uma personagem de controle, tá? Eu botei já pra vocês, né? É nessa fase que a criança desenvolve a confiança para seguir e confiar. Muitas crianças, muitos adultos hoje, eles são inseguros. Eles não conseguem andar, a gente chama da geração Nutella, né? Não consegue resolver nada. Às vezes vai para uma entrevista de emprego e aí não se dá bem, e aí o não lá da pessoa que está na entrevista de emprego já acaba com a motivação dessa pessoa, né? Uma ferida lá de traição. Porque, na verdade, a pessoa que pega personagens de controle, na verdade, ela não tem controle. Ela fica naquela postura, naquela posição, para não ser ferida de novo. Quantas vezes, gente, eu deixei de criar laços com alguém porque eu estava com medo de ser traída novamente. Eu pensava, eu não vou criar laços, porque como meu pai me abandonou, meu pai me traiu, essa pessoa vai me trair também. Eu não vou criar vínculo. E aí, quando eu entendi que eu precisava realmente ficar curada dessa ferida da traição, eu fluí. E muitas mulheres hoje, adultas, né, elas agem com controle em cima do marido, agem com controle em cima dos filhos. Onde você tá, o que você fez, me fala. Porque na verdade ela tem medo de ser traída. E com o filho, ela tem medo do filho arrumar, que é isso que vai acontecer. Mulheres que têm filhos, homens, e que ficam, ele é meu bebê, ele é meu isso, ele é meu aquilo, ele não vai casar. E aí arruma confusão com a nora. Com certeza você tem uma ferida de traição aberta. Então você precisa colocar o controle, você precisa mandar no seu filho adulto, você precisa mandar na sua nora, né? Você quer mandar nos seus netos. Pega aí que tá forte. Deixa eu ler, meu Deus. Olha quantos... tá. Show. Não tá subindo, gente, tô conseguindo ler. Ok. Estão pegando, né? Então vamos lá. Aí eu botei, né? Por isso, muito confusos. Os adultos, adultos que não passaram muito bem pelo complexo de Édipo, que é essa parte aí, né, do pai, mãe, papéis, ele vai ser um adulto muito mais confuso, tá? Você vai ser um adulto muito mais confuso. Então, o tipo de controle que essa pessoa ela exerce, na verdade, é para que ela não seja traída novamente. Na verdade, é para que ela mostre uma postura, né? Eu não vou falar sobre corpo, mas geralmente a pessoa que tem a ferida de traição, ela desenvolve, né? Uma postura muito mais imponente, muito mais... Eu lembro que as pessoas falavam assim, Gili, quando a gente olha pra você, parece que você tá sempre com raiva, parece que você é sempre brava. Por quê? Porque eu vivi assim, ó. Eu sou a fortuna, ninguém me fere, né? Ninguém isso, ninguém aquilo, ninguém... Sabe? E aí Deus foi trabalhando na minha vida. Por isso que eu falo com vocês, gente, eu tenho que ficar com uma cara sempre assim, ó. Porque se eu fico séria, né? Eu já fico com aquela cara lá de brava. Só que eu não sou essa pessoa brava, tá, gente? Deixa tratando isso em mim. Então vamos lá. O controlador, pega aí a atitude do controlador. Ele faz quase tudo sozinho. Ele não confia. Já viu aquele patrão, aquele chefe, que ele sabe o que tem que fazer, ele não consegue delegar. Ele acha que só ele faz direito. Aquela mãe que não deixa a filha ou o filho lavar um banheiro, ou lavar uma louça, ou resolver alguma coisa em casa, porque ela acha que só ela consegue fazer. Ela acha que só ela consegue fazer. Só o que ela faz é bom, porque aí ela tem o controle. Também se julga muito mais trabalhador e responsável que o outro. Sabe aquelas pessoas que estão no ambiente de trabalho e falam, não, porque eu fiz, porque eu aconteço. Sem mim essa empresa não anda, sabe? Se não fosse eu naquela igreja fazer isso, aquilo, o negócio não funcionava. Por quê? Porque ele precisa mostrar para os outros quanto ele é importante. Ele precisa mostrar para os outros quanto ele tem valor. Então o controlador, ele sempre vai falar das suas conquistas. Dificilmente ele vai elogiar alguém. Dificilmente ele vai falar alguma coisa que as pessoas fizeram de bom. Geralmente, esse controlador, ele consegue sempre achar o defeito.
Ele sempre consegue achar onde está o defeito. Ele vai pegar o que é defeito, ele vai fazer o negócio ficar desse tamanho, dos outros. E os defeitos dele, ele vai diminuir. Estão pegando isso aí, gente? É forte, né? Então o controlador, ele é muito bom para criticar o outro, mas ele não admite receber crítica. Por quê? Porque ele tem uma ferida de traição. Então ele entende que quando alguém critica, essa pessoa está tomando o controle da vida dele e até se metendo, né, na vida dele. Vamos lá. Ele julga muito o outro, até botei aqui, né? Mas justifica o seu próprio erro. O controlador, ele sempre está julgando o outro, mas ele sempre está justificando o seu erro. Por que aquela pessoa não fez? Fez errado. E aí se alguém fala com ele assim, mas você agiu errado nisso, você também fez errado. Ele pega e justifica. Não, mas eu fiz isso por causa disso. Já viu essa pessoa? Ah, mas você fez aquilo. Aí, ao invés de você falar assim, ah, poxa, desculpa, realmente eu fiz, como eu posso consertar? O controlador, ele vai responder assim, eu fiz assim, eu agi assim, porque você também agiu assado. Agora, como seria a resposta do dependente? Ele falaria assim, poxa, desculpa. Ele já estaria lá embaixo. Ele já, mudaria a voz, já iria se jogando no chão, se sentindo pior. Como seria a atitude do masoquista? Ele falaria assim, realmente eu não presto. Realmente eu fiz isso errado. Realmente, que isso? Meu Deus. Ele ia começar a se cobrar. Aí, a ferida da rejeição, a pessoa já ia fugir. Ela ia se fechar. E aí ela falar assim, não vou fazer mais, não vou tentar mais. O controlador, ele acaba te manipulando para que você entenda que o erro dele é justificado, mas o seu não. Olha só, gente. Estão pegando? Eu vivo isso com uma pessoa, assim, no meu trabalho. Né? É terrível. Porque a pessoa, na verdade, ela não identificou que ela tem feridas. Gente, olha só. Toda ação de alguém, ela tem uma raiz. Essa raiz ou é algo bom, ou essa raiz é algo ruim. Então, quando você vê uma criança, um adulto, né, que ele é muito amável, que ele tem ele trata as pessoas bem, esse adulto já passou pela cura, tá? Então, ele tá no processo de cura. Quando ele consegue admitir seus erros, quando ele não tá dependente, quando ele não tá fugindo, ele já está passando o processo da cura. Só que vai ter adultos que nunca irão descobrir o porquê que agem como agem. Tem um livro que eu amo, que é do Larry, que ele fala assim, por que agimos como agimos? Na verdade, ele fala sobre temperamentos. Mas eu penso sempre assim, por que nós agimos como nós agimos? Será que eu ajo correto? Será que a minha atitude tem sido correta diante das pessoas? E quando eu falo diante das pessoas, eu tenho que pensar diante das pessoas, por quê? Porque como eu me comporto diante das pessoas, é como eu vou me comportar diante de Deus. Como eu me comporto diante das pessoas, é como eu vou ter meu relacionamento com Deus. A Bíblia diz, não tem como eu amar Deus que eu não vejo, tá? E não amar aquela pessoa que eu vejo. Então, todo relacionamento que eu tenho com você, ele é com você e eu levo para Deus. É por isso que é uma cruz, gente. É Deus e as pessoas. Deus e as pessoas. Então, e olha só que forte. Todo controlador, como ele tem uma raiz de traição aberta, ele vai ter dificuldade de lidar com Deus. Ele vai ter dificuldade de se entregar a Deus. Então aquelas músicas de entrega, né? Entrego todo o meu ser a ti, todo o controle está em tuas mãos. Ele não vai ser uma canção cantada pelo controlador, que precisa de cura de traição. E esse controlador, essa controladora, ele precisa entender o seguinte, ficou lá atrás. Eu preciso criar vínculos, eu preciso dar confiança às pessoas. Porque ele não confia nas pessoas, tá? Vamos lá. Ele não se abre. Tem medo que alguém o exponha. Então o controlador... Gente, isso aqui é tão forte. Muitas vezes a pregação está incrível, tá? Deus está falando, ou você foi numa palestra e a palestra está falando com você, e aí a palestrante te manda você ir lá na frente, né? Para liberar alguma coisa para você, ou o pastor pede para você. Aí o dependente vai... O rejeitado, ele sente ele compelido, também vai. Mas o controlador, ele não vai.
Ele sabe que ele precisa. Só por que ele não vai lá na frente? Porque ele pensa, se eu for lá na frente, as pessoas irão ver que eu tenho um problema. Se eu for lá na frente, eu vou sair do controle. Se eu for lá na frente, eles vão entender que eu tenho fragilidades. Então o controlador, ele sempre quer estar por cima. Sempre está por cima, tá? Então olha só, ele não gosta de se expor, mas ele expõe os outros. Se ele tiver que falar alto com você no meio de alguma coisa, ele vai humilhar você. Porque a ferida dele é o que ele vai fazer com você. Eu sempre falo o seguinte, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Então minha pergunta para você hoje é o seguinte, você está curada ou você está ferida? Quando você é curada, você leva a cura, você leva a solução para as pessoas. Quando você é ferida, você vai apontar o outro. Você vai enfiar o dedo na ferida do outro, você vai virar e você vai expor. Porque o controlador, como ele foi traído, como alguém machucou e deixou essa lacuna aberta nele, ele sempre vai tentar expor o outro para não mostrar a sua vulnerabilidade. Não é isso? Fala aí, gente, isso é isso. Ih, nossa horário já tá indo embora. Então vamos lá. O controlador também, ele sempre vai aumentar o erro do outro. O controlador, ele vai diminuir o seu erro, só que ele sempre vai aumentar o erro do outro. Por quê? Porque ele aumentando o erro do outro, ele coloca esse outro no nível de exposição e ele esconde o seu. Já viu aquela pessoa que ela gosta de pregar muito, falar muito, né? Sobre você tem que acertar, mas quando você vai ver a vida dele é totalmente bagunçada. Porque ele quer ensinar uma coisa que nem ele mesmo vive. Por quê? Porque ele precisa estar no controle. A pessoa com a ferida de traição, ela sempre vai se colocar num lugar de destaque. Ela precisa que as pessoas foquem nela. Ela precisa que as pessoas olhem para ela, a sua casca, né, a sua personagem. Porque ela quer esconder aquela ferida de traição. Então, quando você vê uma mulher querendo dominar o mundo, dominar o marido, dominar o filho, dominar todo mundo que está do lado, controlar, um homem que controla tudo, que quer eu controlo o dinheiro, eu quero ver isso daqui, façam isso, façam aquilo, essa ferida com certeza, essa pessoa com certeza tem uma ferida de traição bem aberta, só que ela não quer que você saiba. Então, vou te falar, a maioria de nós, eu falo isso, né, passa por isso. Talvez a ferida não seja tão grande, mas a maioria de nós sempre vai desenvolver uma parte de traição. Por quê? Porque os pais, geralmente, eles não têm esse entendimento. Que se eles não estão se dando bem, que eles não têm que colocar a criança no meio disso. Então, quando seu filho começa a crescer e você não tem marido, seu marido foi embora, sei lá, seu marido te traiu, você começa a passar para essa criança, ou seu pai, sua mãe, né, passou isso para você, que o seu pai ou sua mãe foi embora porque não gostava de você, foi embora porque não presta, com certeza foi colocado aí. Alojou aí em você essa ferida de traição e, consequentemente, esse lugar de controle que você precisa sempre ter. Então, a pessoa que se coloca no lugar, né, ali do controlador, toma essa característica para si, é rápida em taxar os outros de hipócrita. Já viu? Aquela pessoa, nossa, que pessoa hipócrita. Desculpa. Só que, na verdade, o controlador, ele é o mais hipócrita de todos. Por quê? Porque ele esconde a sua debilidade para expor o outro. Então, quando você vê muito essa linguagem de, ele é hipócrita, ele é isso. O vocabulário dele é sempre assim, né? É sempre julgando o outro. É sempre julgando o outro. É sempre expondo, né, a fraqueza e a vulnerabilidade do outro para esconder a sua fraqueza e a sua vulnerabilidade e assim tomar o controle. Então, ele sempre tá falando dos outros, que os outros é hipócrita e tal. Porém, quando ele se irrita, olha só, pega isso daí. Porém, quando ele se irrita ou fica furioso, ele começa a falar mal das pessoas pelas costas. Entendeu? Olha só.
O controlador, ele não gosta de ser... Ele gosta de falar que as pessoas são hipócritas. Porém, quando ele fica com raiva, sabe? Aquele dia que você tá discutindo com a sua amiga, falando com a sua amiga e tal. Não, porque aquela pessoa não presta, não vale nada. Você pode ter uma raiz de traição. Porque na hora da raiva, você começa a falar e a expor o outro. E aí você não gosta que as pessoas falem de você ou exponham você. Mas na primeira oportunidade que alguém te conta um segredo, quero que isso aqui seja bem forte na sua cabeça. A pessoa te contou um segredo ou uma vulnerabilidade, o controlador, ele é o primeiro a passar isso pra frente. Porque ele precisa mostrar que ele sabe das coisas. E aí quando você fala, por que você contou? Aí ele justifica a fofoca. Justifica a traição que ele fez. Porque na verdade, ele já tem essa ferida dentro. Então ele precisa o quê? Jogar pra frente pra mostrar que ele tem o controle. Vê aquela pessoa que ela quer pegar informação de todo mundo? Ela pega informação de todo mundo, mas ela não fala dela. Ela sabe da vida de todo mundo. E tudo que você perguntar pra ela, ela sabe, não, eu sei. Não, eu sei. Por quê? Porque ela precisa sempre estar na posição de controle. Tá forte, gente? Tá forte? Vamos então pro nosso resumão. Faz sentido? Você se vê aí em alguns pontos aí do controlador? Então vamos lá, nosso resumão. A ferida, ela começa de 2 a 4 anos, né? Ali no complexo de Édipo, que precisa ser desenvolvido bem direitinho. Então olha só, se você tá passando por isso, né, de separação, nunca fale mal do seu ex para o seu filho. Nunca fale mal do seu ex para o seu filho. Deixa que seu filho veja se o pai dele ou a mãe dele é alguém que ele deve confiar ou não. Entendeu? Porque ele vai ver. Então não precisa você falar, porque talvez esse homem ele tenha sido um péssimo marido, mas ele não foi um péssimo pai. E mesmo que ele tenha sido um péssimo pai, essa criança, ela vai escolher. Você não precisa escolher por ela. Você não é filha, você é a esposa. Tá? Então vamos lá. O vocabulário dele sempre é distorcido, né? A pessoa que pega essa parte de controle. Ele fala sempre assim pra você. Quando ele fala com você, ele fala assim com você no final. Você entendeu o que eu tô falando? Né? Você entendeu? Porque ele quer que você dê esse feedback pra ele entender que ele está no controle. Olha, tá? O outro vocabulário também que ele usa é o seguinte: eu sou capaz. É ruim falar isso? Não. Mas quando você fala eu sou capaz com vaidade, com arrogância e com prepotência, aí você tira toda a beleza do ser capaz. Então, quando você é uma pessoa controladora, você fala o sou capaz, não um sou capaz limpo. A motivação do sou capaz é eu sou melhor que você, eu faço melhor que você, e tudo que colocar nas minhas mãos, se eu não fizer, ninguém faz. Igual eu faço, ninguém faz. Essa é a linha do controlador, tá? E isso aqui ajuda? Não, pode deixar que eu faço sozinho. Pode deixar que eu faço sozinho. Só que esse deixa que eu faço sozinho também tem um teor de eu não preciso de você. Eu não preciso que você faça porque eu sou muito boa, eu sou muito bom fazendo o que eu faço sozinho. Isso aí também é um vocabulário. Quando você conta uma coisa pra ele, ou você fala assim... Gente, isso aqui é bem crítico, né? Quando você fala assim... você sabia que não sei o que, não sei... Conta uma história, ou dá você ouviu a live aqui, você conta pra eles lá, pra ele ou pra ela, né? Como foi a live. E aí, sabe o que ele vai... Ele nunca vai falar assim, poxa, que legal. Poxa, interessante, obrigado, eu aprendi isso. Não, ele vai falar assim, eu já sabia. Isso. Eu já sabia. Não, eu já sei. Assim, eu já sei de tudo, nunca leu sobre, nunca viu sobre, sabe? Mas ele não admite que você saiba um pouco mais que ele naquele lugar. Então isso é uma ferida de traição aberta. Então eu preciso ter o controle. E o ruim é que quando você se coloca nessa postura, você não aprende mais. Você fica sempre parado naquilo que você já sabe. Você não fica aberta a novos aprendizados, sabe? A uma nova visão. E é muito forte. Uma coisa também que o controlador fala é o seguinte, confia em mim. Pode deixar. Deixa que eu faço. Confia em mim. Entendeu?
Só que ele não confia na outra pessoa. Você fala com ele assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado, tal, tal, tal. Na hora de ele pegar pra si, ele fala, pode confiar em mim. Mas quando você fala de uma outra pessoa, ele fala assim, eu não confio nele. Eu não confio nele. Eu não acho ele tão bom assim. Não acho ela tão boa assim. Cuidado. Por quê? Essa é uma ferida de traição, tá? Então, como ele se comporta, tá? Eu falei o vocabulário. Como ele se comporta, né? Ele se julga responsável mais que os outros. Ele se sente mais forte que os outros. Ele procura sempre ser especial e importante. Busca sempre isso. Foco para ele. Ele falha em cumprir os seus compromissos. Geralmente, controlador, ele promete muita coisa. Porque ele precisa mostrar para você que ele é bom. Mas ele não cumpre. Ele tem dificuldade de cumprir. Por quê? Porque a ferida da traição aberta faz o seguinte, eu vou tentar fazer isso, eu vou prometer isso, porque isso me deixa mais confortável. Então, assim, ele promete muito, mas não cumpre nada. Ele fala nos compromissos, né? Mente, geralmente o controlador, ele mente muito, porque como nem tudo é flor, nem tudo é bonito, ele não pode te mostrar a fragilidade dele. Então, se uma coisa foi 50, para ele mostrar um pouco de eu sou bom, eu sou boa, ele vai falar que foi 100. Ele vai sempre aumentar para ele. Ele vai aumentar a história para que ele seja o especial ou ele seja a pessoa ali que está no controle. Tá, né? Quase acabando. Geralmente o controlador, a controladora é manipulador. Manipula informações, manipula situações. Ele também é muito sedutor. Então, o que ele quer, ele vai conseguir o quê? Na conversa, né? Ele vai conseguir ali, olha, faça isso, porque ele vai oferecer uma outra coisa, faça aquilo. Porque, na verdade, ele precisa que você faça o que ele quer que você faça. Então, ele vai o quê? Te seduzir. Ele vai te manipular para que você faça o que ele quer. Então, assim, o controlador também ele tem muitas expectativas. Ele cria coisas que não existem. Ele sempre vai estar sempre na expectativa. E dificilmente vai desenvolver alguma coisa. Então, quando você fala com ele, ele vai ter várias coisas que ele quer, que ele fala que vai fazer, só que na verdade ele não vai cumprir nada. Só que ele precisa fazer com que o subconsciente dele mostre que ele tem muitos planos, que ele é muito bom. Só que se você não entende que você precisa tratar isso, você sempre vai ficar lá atrás. Se você não entende que você tem uma ferida de traição, que precisa ser fechada, que o seu relacionamento com seu pai ou com a sua mãe foi algo que foi quebrado, e lá atrás você sabe que de algum modo você foi trocado por algo ou por uma pessoa, você precisa buscar isso, tá bom? Ele é muito impaciente com o outro, mas ele acha que as pessoas têm que ter paciência com ele. Ele é intolerante com os outros, mas ele acha que as pessoas têm que ser tolerantes com ele. Ele compreende e age as coisas muito rapidamente. Então, o controlador, dificilmente ele vai parar para te ouvir. Você vai falar com ele 3 palavras e ele vai falar assim, já sei, é isso e aquilo. Porque ele é prático, né? O controlador também, ele é muito engraçado. Ele vai fazer um pouco de piada para esconder a sua vulnerabilidade. Só que tem assim, vou falar aqui, Já viu aquelas pessoas que fazem piada com a dor do outro? A gorda, vamos fazer uma piada de gordo. Vamos fazer uma piada de negro, vamos fazer uma piada de pobre. Geralmente o controlador, ele usa isso, ele vai o que sempre? Fazer o vexame no outro para ele se colocar em cima. Ele nunca vai usar uma debilidade dele, ele vai usar a debilidade do outro. Então, essa graça, né? Esse engraçado, sempre vai ser algo para expor o outro. Porque eu falo que o controlador ele é igual o pavão, né? Ele abre as asas dele, aquele rabo dele lindão. Então você fica tão focado no que ele tem de bom que ele esconde o pé, que é horrível. Então, geralmente, quando alguém quer abrir muito a ferida
quer abrir muita ferida de uma pessoa, é porque quer expor muito uma pessoa, é porque ela quer esconder as coisas dela. Então, não mostra, como eu falei, né, a sua vulnerabilidade, e o maior medo dele é trair ou ser traído. Então, ele não vai mostrar isso, mas a vulnerabilidade, o medo, o maior medo da pessoa que sofreu de traição, que tem a ferida de traição aberta, que não tem a ver com a traição do adulto, tá, gente? O seu marido que fez com você, não. Essa ferida de traição, ela é colocada, ela é aberta lá, como eu te falei, no complexo de Édipo, tá? Pode ser que você, como adulta, você vai passar também por traição. E aí, se você já passou por traição, lá na tua infância, você vai ter muito mais dificuldade de superar isso. Porque eu falo o seguinte, ó, você é adulta. Se o seu marido te traiu, você que é marido, sua esposa te traiu, você tá me ouvindo agora, não coloca na sua cabeça que isso tem a ver com você, tá? A pessoa que trai é um problema dela. Ah, mas é que não deu sexo, porque é isso, não importa. A traição, ela é desvio de caráter. Então, se você foi traída, você não tem que se colocar numa posição, a culpa é minha. Porque a pessoa que foi traída, né, adulta, né, por um cônjuge, dependendo da ferida dela aberta, ela vai achar que a culpa é dela. Ah, eu mereci. A pessoa que tem o complexo de abandono, ela vai achar que mereceu ser traída. Só que ninguém merece ser traído. Então, só fazendo um adendo aqui, entenda que a traição não tem a ver com você, tá? Tem a ver com quem fez isso em você. Então, a gente já tá no final da nossa live, né? Hoje a gente passou bastante, porque o conteúdo aqui é muito extenso. Algumas doenças também que o controlador, ele desenvolve, as doenças são doenças possíveis, né? Quando ela perde o controle, né? Então, assim, o estresse, a histeria, problema no sistema digestivo. Então, muitas pessoas que a controladora, ela vai ter problemas sérios no estômago, né? Gastrite, né? Aquela queimação. Ah, ficou com raiva, fiquei estressado, começa a dar um problema, ou, né? Sai por baixo, dá uma diarreia, uma disenteria. Tudo isso tem a ver com o controle. Doenças de natureza inflamatória, né? Herpes labial. Estressou, a boca estoura, porque na verdade você não conseguiu colocar para fora ali aquele controle, então ele estoura no seu corpo, Então, gente, hoje a nossa live foi sobre a ferida de traição. Me fala aí se fez sentido para você. Vou colocar mais tarde material lá no nosso grupo. Amanhã é o nosso último dia de live, de live dentro desse assunto, da jornada do emocional. E eu espero realmente que você tenha conseguido, né, esteja conseguindo administrar ou entender essas feridas. Como eu sempre digo, é o seguinte: você pode não desenvolver a nível, né, de muita coisa de uma ferida, mas geralmente você tem um pouquinho de rejeição, dependendo. Eu sempre identifiquei em mim a rejeição e a traição e a traição. E aí eu vi o porquê, né, das minhas atitudes. Então eu fui mudando e vou moldando isso em mim. E é interessante que você também justifique isso, entenda isso na sua vida, identifique isso em você e comece a ter novas atitudes, tá? Já quero deixar para vocês aqui 2 coisas, né, porque tem gente me perguntando lá. Gente, olha só, eu tenho uma mentoria, então a gente vai ter uma mentoria em grupo, tá? Essa minha mentoria em grupo, eu faço ela com valor bem mais em conta. Eu coloco ali no máximo ali 20 pessoas, não passo de 20 pessoas, porque se você faz uma mentoria com mais de 20 pessoas ali, você não consegue ter a troca. Então essa mentoria eu vou dar para vocês que está na jornada, tá? Quem está na jornada vai pagar o valor normal. Eu vou colocar para vocês, a gente vai ter aí 8 sessões de mentoria para cura de feridas emocionais. Como vai funcionar isso? A gente vai ter
um outro grupo, na verdade, né? Onde as pessoas irão entrar para isso, só para isso, vai ser um grupo mais fechado. E eu vou estar com vocês no Zoom ou no Google Meet, para que a gente consiga ali, ó, tratar as feridas. Porque a gente está aqui fazendo o quê? A gente está investigando. Tá? E aí nesse Google Meet eu vou ter uma proximidade maior com você. Eu queria muito que fosse presencial, porque eu amo, né? Apertar vocês, abraçar, sentir o cheiro de vocês. Mas essa mentoria, ela vai ser uma mentoria mais perto. Então, não vou estar falando assim, né? Igual escrevendo, vou ver o seu rosto, você vai ver o meu rosto. A gente vai ter um grupo ali de no máximo 20. Então, assim, gente, chegou em 20, você vai ter que esperar para outra, tá? Então, essa mentoria, eu coloquei. É uma mentoria de cura interior, onde a gente vai ter 20 pessoas. O valor vai ser bem. Vai ter 50%, gente, do valor. Tá? Você vai poder parcelar no cartão, tá? Vai poder pagar uma vez só. Mas eu quero muito que vocês estejam lá, porque eu vou conhecer vocês mais perto. Vocês vão poder fazer perguntas e vai ser incrível, tá? Então, ó, você que tá aqui nessa jornada, ai, ó, sintam-se beijadas, abraçadas. E busque sim a cura. Tá? Você precisa avançar em Deus. Você precisa entender por que você está aqui. Nada, tá lá na minha bio, entra no grupo. Você que tá no grupo, manda o link ainda para sua amiga, manda os PDFs que eu dei lá, gente, tá? Para vocês continuarem estudando e avançando. Amanhã é o nosso último dia de jornada, tá? E eu quero que você esteja aqui, vai ser, ó, incrível. Levanta sua mão que eu vou liberar a bênção sobre a sua vida, se você puder levantar. Eu libero sobre a tua vida bênçãos incontáveis. Eu libero sobre a tua casa. Senhor, que o Senhor comece agora, Pai, a fortalecer essa mulher. Essa mulher que veio com tantas feridas emocionais, que foram feitas, né, por pessoas, mas eu creio que o Senhor pode sim escrever uma nova história. Pai, eu libero bênção sobre cada mulher que entrou nessa live, que vai assistir depois, e que o Senhor realmente entre ali no corpo, na divisão do corpo, da alma e do espírito. Sejam abençoados nessa manhã. Tenham um ótimo dia, tá? Terminando essa live, qual é o seu papel? Gente, curte, compartilha, por favor, porque isso você me ajuda a ajudar mais mulheres. Vamos pra frente, vamos avançar. Deus te abençoe muito. Amém. Amém, Marta. Um beijo.